Boa tarde a todos, bem-vindos. A CIP, como é hábito, apresenta previamente a apresentação por parte do Governo dos orçamentos de Estado que vão sendo apresentados. A CIP apresenta as suas propostas e é isso que hoje estamos aqui a fazer. Aquilo que pensamos que deve informar o próximo Orçamento de Estado para 2021 e, nesse sentido, um conjunto de propostas que estejam à altura da expectativa das empresas, já que as opções que forem tomadas neste, como em qualquer orçamento de Estado, são determinantes para o ritmo a que se irá processar a recuperação da crise económica mais profunda de que há memória em Portugal, para não dizer de que há memória no mundo. E por isso é um orçamento que assume contornos especiais. É um orçamento que exige medidas corajosas, medidas inovadoras, resposta à pandemia para acautelar, desde logo, a saúde pública, com posições e com medidas que visem esse objetivo, mas que visem também acautelar a sobrevivência da economia e dar às empresas suporte para manterem um emprego, para manterem um ritmo de crescimento económico no país, e isso passa por um conjunto de propostas, de soluções que, sendo criativas, diria até algumas disruptivas, exigem por parte dos governantes a coragem de as assumirem. Criteriosamente, assertivamente, a CIP vem apresentando um conjunto de medidas em sede de concertação social que hoje aqui sintetizamos neste conjunto de propostas que hoje vos apresentamos e que enviamos aos grupos, além do Governo, aos grupos parlamentares e ao Sr. Presidente da República. Desejaríamos que algumas delas fossem bem acolhidas por parte do Governo, porque da sobrevivência das empresas está a sobrevivência do emprego, está o cautelar da sobrevivência do crescimento económico, porque é através do crescimento económico, não quero mais referi-lo, que resolveremos os problemas estruturais da economia portuguesa. Estamos num momento, como disse ao início, que nos convoca a todos para novas soluções. E num momento em que os dados conhecidos do segundo trimestre apontam para uma quebra do produto na ordem dos 16,3%, em que a produtividade cai 11,7%, em que as exportações caem 39,5%, em que o desemprego caminha galopantemente para valores acima, seguramente, de 10%, é na defesa do emprego, é na defesa das empresas, dando-lhes condições, indo ao encontro das suas legítimas expectativas, que o país estará melhor preparado para os grandes desafios que se avizinham e para o correto aproveitamento do pacote financeiro da União, que, como o Sr. Primeiro-Ministro adjetivou, é uma bazuca que, pela dimensão, não se voltará a repetir e que todos, entidades públicas e entidades privadas, estamos obrigados a aproveitar esta oportunidade para fomentar o investimento e, através do investimento, desenvolvermos o país num ritmo de crescimento diferente e em áreas estratégicas que ainda recentemente as 10 áreas estratégicas que António Costa e Silva apresentou em nome do Governo servirão para consolidarmos esse desenvolvimento, assim todos, sem exceção, estejamos irmanados nesse princípio. Passaria agora a palavra ao Dr. Oscar Gaspar, que fará a apresentação mais detalhada e mais técnica do conjunto das nossas propostas e ficamos, como é óbvio, à vossa disposição no final para as questões que queiram e entendam dever nos apresentar. Muito obrigado. Oscar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como o Presidente da CIP já disse, nós estamos em vésperas da apresentação por parte do Governo de um Orçamento de Estado para 2021, e se um Orçamento de Estado normalmente é um ponto importante em termos da vida económica e financeira do país, este ano reveste-se de uma particular importância, porque para além de ser um orçamento para um ano específico, para 2021, será também um orçamento que sinalizará qual é que é a resposta em termos financeiros da parte do Governo a esta pandemia. E, de facto, a situação com que nos defrontamos é particularmente gravosa. O Sr. Presidente da CIP já referiu os números do segundo trimestre de 2020. Nós estamos, neste momento, numa recessão técnica, numa recessão profunda, numa recessão histórica nas últimas décadas,
e as notícias que vão saindo não são particularmente animadoras. Ainda há poucos minutos o Conselho de Finanças Públicas anunciou que agravava as previsões para este ano e apontava para uma redução do PIB de 9,3%. E, portanto, a recessão será uma realidade este ano. A recuperação dependerá, desde logo, daquilo que forem as políticas públicas e também da forma como os empresários responderem. Da nossa parte, aquilo que temos testemunhado nos últimos meses é que os empresários têm demonstrado uma fortíssima resiliência, têm conseguido manter os empregos, têm conseguido reconverter-se, têm conseguido encontrar novas oportunidades, mas tudo depende também de algum tipo de propostas e de condições que existam na economia portuguesa. Também dizer que se estamos perante uma crise histórica, a verdade, deve-se dizer, é que tem havido também uma resposta histórica em alguns termos. Da parte da União Europeia, muito pressionada por diversos atores, em que a CIP também participou, mas a União Europeia, desde a flexibilização das regras do Tratado Orçamental até aos novos mecanismos do Banco Europeu de Investimento, passando pela proposta para um plano de recuperação muito forte, a tal bazuca, a verdade é que a União Europeia tem-se mexido. Também é verdade que o governo português tem tomado algumas medidas, nomeadamente desde abril. Mas a verdade é que a CIP tem feito inquérito aos seus associados, há uns meses a esta parte, e como podem constatar deste slide, a verdade é que a grande maioria dos empresários portugueses considera que as medidas postas em práticas pelo governo até o momento ficam aquém ou muito aquém do que é preciso. Ou seja, temos aqui temos mesmo 80% dos empresários que entendem que é preciso ir mais longe. Da parte da CIP, nós temos feito o nosso trabalho. Logo no início de abril apresentámos um plano extraordinário de suporte à economia portuguesa, com medidas muito concretas para alívio da tesouraria, para permitir que as empresas pudessem continuar a laborar e para dar alguma perspectiva. Depois, em maio, já com o avanço da pandemia, apresentámos medidas mais estruturadas em relação a este plano de suporte da economia portuguesa e, nesta sequência lógica, estamos hoje também a apresentar as propostas da CIP para o orçamento de 2021. Estas propostas, portanto, estão alicerçadas em dois pilares. Por um lado, temos medidas temporárias, ou seja, aquelas medidas de caráter mais excepcional que têm muito a ver com o momento que atravessamos, ou seja, aquilo que se pretende é que algumas medidas que têm vindo a ser faladas passem da palavra para os atos e, por outro lado, que assumam medidas de verdadeiro apoio à economia e ao emprego. Por outro lado, e em fidelidade àquilo que a CIP tem apresentado nos últimos anos, apresentamos também aquilo que designamos medidas permanentes, em que, de alguma forma, desafiamos, propomos ao Governo que sejam adotadas algumas medidas que permitam termos um ambiente de negócios mais favorável à atividade empresarial. Como também disse o Presidente da CIP, não haverá recuperação sem empresas, isso é muito claro, e as empresas estarão, com toda a certeza, na linha da frente da recuperação que possamos fazer. Bom, em concreto, as medidas que estamos agora a apresentar em conferência de imprensa e que apresentámos aos responsáveis políticos. Estas medidas são extraordinárias, de facto, tendo em conta o momento em que estamos. Desde logo, a primeira medida, a adequação dos limites das linhas de crédito às reais necessidades das empresas. Como é sabido, foram lançadas várias linhas de crédito com garantia do Estado. As necessidades das empresas portuguesas e os pedidos foram muito além desses limites. As linhas de crédito estão esgotadas e houve muitas empresas que não conseguiram ter acesso a esses créditos, não porque fossem empresas que não merecessem, não porque os processos não estivessem corretos, mas simplesmente porque as linhas de crédito foram limitadas
em termos de volume. E, portanto, aquilo que pensamos que é exigível e até em linha com aquilo que o Governo apresentou a Bruxelas, que foi o alargamento muito substancial destas linhas, entendemos que não podemos perder mais tempo e, portanto, este ponto é absolutamente essencial. Também muito importante é a nossa defesa de que uma parte das linhas de crédito sejam convertidas em incentivos não reembolsáveis. Ou seja, nós todos sabemos que as empresas portuguesas já partiram para esta crise pandémica com elevados níveis de endividamento. As empresas recorreram a mais endividamento nos últimos meses por estrita necessidade e para também cumprirem a sua responsabilidade social, mas a verdade é que, no final de contas, haverá mais dívida nas empresas portuguesas. Ora, há que aliviar as empresas e não estamos sequer a propor nada de radicalmente novo. Este mecanismo já existe também em termos dos fundos comunitários, é nos termos em que as empresas cumpram com aquilo que era suposto quando tiveram a obtenção de uma linha de crédito, é nestes mesmos termos que parte ou toda a linha de crédito seja convertida em capital e, portanto, não haja o reembolso às entidades financeiras. Uma terceira medida nesta linha tem a ver com o reforço dos seguros de crédito e, nomeadamente, também os seguros de crédito ao mercado nacional. Uma parte da questão sobre o mercado internacional foi resolvida, de facto, nos últimos meses, embora ainda persistam questões de valores, mas no mercado nacional é muito importante que as linhas de seguro existem. Depois, gostava de vos chamar a atenção para esta quarta medida, esta sim é absolutamente nova e inovadora em Portugal. Portanto, estamos a falar de um sistema de carryback dos impostos, ou seja, é óbvio que a grande maioria das empresas terá prejuízos neste ano de 2020 e, portanto, a nossa proposta é que o prejuízo deste ano possa ser refletido nas contas de anos anteriores. Não aquilo que normalmente acontece é que nos próximos anos haja o reporte que se reporte para o futuro, mas é reportar para os anos anteriores. Quer isto dizer que é possível, perante este mecanismo, é possível as empresas poderem ser reembolsadas do imposto que o ano passado tiveram que pagar a mais, porque se tivesse havido a consolidação com os prejuízos deste ano, teriam pago bastante menos. Esta ideia é inovadora, tem um grande impacto potencial em Portugal, mas também permitam-me dizer-vos que está a ser implementada em muitos países da Europa. Numa série de países este é um mecanismo usual. Noutros países este mecanismo foi utilizado agora de recurso nos últimos meses para fazer face às necessidades das empresas e eu diria que todas as semanas aparecem países a adotar esta medida, ainda muito recentemente a Nova Zelândia também o fez. Portanto, esta medida, obviamente que o Governo terá que quantificar e ver qual é que é o impacto. Em termos plurianuais, o impacto será nulo para as contas públicas, mas para o ano 2020 é absolutamente essencial para as empresas portuguesas que possam receber parte do imposto que pagaram a mais o ano passado. Depois, outras medidas ainda para fazer face aos problemas deste ano, propomos que haja uma majoração de 140% das despesas com que as empresas são confrontadas hoje em dia, tendo em conta os equipamentos de proteção individual e outro tipo de investimentos que são feitos para a proteção dos seus colaboradores e também dos consumidores, portanto, dos agentes que contactam as empresas. Estamos a falar de despesas com as quais as empresas, obviamente, não podiam contar em fevereiro, são absolutamente novas, mas a verdade é que são de um montante muito significativo e obviamente que as empresas não deixarão de proteger em primeira linha, de facto, os seus colaboradores e terceiros, mas a verdade é que em termos financeiros o Estado devia ter aqui algum envolvimento também neste esforço que é feito. A outra medida, o regime excepcional de majoração em 120% das despesas de pessoal, prende-se com dar um incentivo, de facto, à manutenção de emprego. Todos os estudos internacionais apontam que a taxa de desemprego vai subir de forma muito significativa
entre o final deste ano e o próximo ano. Era muito importante que, de facto, se criassem as condições para que todos os postos de trabalho que fosse possível manter, isso acontecesse, e esta é uma medida nesse sentido. Uma outra medida, absolutamente esta excepcional, no sentido que só em último recurso é que deve acontecer, mas nós também não queremos deixar de a ter em cima da mesa e dizer que, em alguns casos, porventura, será importante que o próprio Estado tenha uma operação de capitalização direta de algumas empresas, tendo em conta também que a própria União Europeia reviu o regime de auxílios de Estado e, portanto, algumas operações que não seriam possíveis de fazer há uns anos, hoje estão enquadradas no normativo comunitário. Por fim, nesta linha das medidas temporárias, há aqui uma reivindicação da CIP, que penso também tem vindo a ganhar adeptos, não só em termos dos parceiros económicos, mas também a outros níveis da sociedade civil, que é a importância de se criar uma task force multidisciplinar, também, neste caso, com a participação da CIP e dos parceiros sociais, no sentido de acompanhar a aplicação destas medidas de resiliência e de recuperação da economia nacional. Todos nós sabemos como é importante que não se trata apenas de decretos-leis, de instrumentos legais, trata-se da vida das empresas e das pessoas, e é muito importante que, a par e passo, o próprio Governo ouça os parceiros sociais, ouça outras entidades, para perceber o que é que está a acontecer no terreno e em que sentido é que pode e deve tomar algum tipo de medidas. No que respeita às medidas, digamos, de mais longo prazo, que não estão tão alicerçadas nesta crise decorrente da pandemia de Covid-19, nós organizamos as propostas da CIP para o próximo Orçamento de Estado nestes 5 capítulos. Capitalizar para investir, estimular e atrair fiscalmente o investimento, qualificar para competir, melhorar o ambiente de negócios e investir com racionalidade. Não vos quero fazer perder tempo demasiado, porventura não vou passar por todas as medidas, mas gostaria de chamar a atenção para aquelas que, do nosso ponto de vista, são mais relevantes. Desde logo, neste capítulo, capitalizar para investir, esta primeira medida que nós apresentamos ao Governo desde abril e em relação à qual ainda esperamos a aprovação, que é a criação de um fundo de fundos que tínhamos proposto que fosse 3 mil milhões de euros para a capitalização das empresas. Este tema da capitalização já era e ainda sai reforçado com esta crise como um dos grandes temas importantes para as empresas portuguesas e para a economia nacional. Nós precisamos de capitalizar as empresas e é sabido que o governo português também tem feito algumas diligências neste sentido junto da Comissão Europeia, portanto pensamos que é absolutamente urgente que este fundo seja criado. Também permitam-me chamar a atenção para esta terceira e quarta medida destes slides, desde logo a questão do regime de dedução de lucros retidos e reinvestidos. Este regime existe há bastante tempo, tem vindo a ser melhorado, mas ainda tem uma série de limitações que, do nosso ponto de vista, não se justificam de todo. Portanto, se há momento para que haja incentivos ao reinvestimento, é este momento. E, portanto, não encontramos nenhuma boa razão para que o Estado não assuma também esta proposta agora no orçamento do próximo ano. A outra medida tem a ver com a amortização em termos fiscais do goodwill e é basicamente uma medida de incentivo à concentração de empresas. Nós ainda temos uma fragmentação muito grande, demasiado grande em termos daquilo que é o médio europeu e a dimensão das empresas até um determinado nível permite ter escala e com escala ter mais capacidade estratégica. E, portanto, há anos também que a CIP tem vindo a reclamar este mecanismo, pensamos que também o momento pode ser o Orçamento de Estado para 2021.
Em relação às medidas fiscais, defendemos que deve existir um regime geral de taxas e um regime geral das contribuições. E, aliás, a CIP, muito em breve, vai apresentar em detalhe mais algumas propostas sobre a globalidade do regime fiscal. Por outro lado, tendo em conta o peso da fiscalidade nas empresas, instamos o Governo a retomar o calendário para a redução da taxa do IRC para 19%. Entendemos que se deve retomar também o objetivo de eliminação das derramas. Este aspecto, este quarto ponto aqui de atenuar os aspectos mais gravosos da tributação autónoma de veículos, prende-se com uma questão que também tem a ver com a realidade deste ano e também tem a ver com outros pontos que temos à frente. Ou seja, como sabem, as tributações autónomas são impostos que recaem sobre as empresas, independentemente das empresas terem resultados ou não terem resultados. Ora, num ano como este, em que nós vamos ter, de facto, prejuízos, eu diria também recordes, compreende-se mal como é que as empresas podem ser taxadas não pelo rendimento real, como aliás para onde remete a Constituição, não pelo IRC, mas por tributações por a despesa A ou por a despesa B. E, portanto, gostávamos muito porque isso tem muito impacto na vida das empresas, que o Governo olhasse para a tributação autónoma para o próximo ano. Uma outra área em relação à qual a CIP tem vindo sempre a existir, porque é absolutamente essencial para o aumento de competitividade do nosso país, é a qualificação. E portanto, defendemos que se deve assumir com prioridade a orçamentação de programas de formação de ativos nas empresas, nas organizações formativas empresariais e nos centros protocolares de formação e apoiar financeiramente instrumentos de formação à ação, cheque de formação, unidades de curta duração ajustadas às necessidades das empresas. Esta questão vai ser fundamental. Será também, com toda a certeza, um dos pontos em discussão no próximo quadro financeiro plurianual, porque, de facto, em muitos casos são necessários meios financeiros, mas noutros casos tem que se perceber que esses meios financeiros têm que ser para a formação. E neste sentido, entendemos também que poderia ser muito útil que uma parte da taxa social única paga pelas empresas fosse alocada especificamente a programas de financiamento da formação profissional certificada dos seus trabalhadores. Não estamos aqui a retirar dinheiro da formação dos trabalhadores, antes pelo contrário. O que estamos a dizer é que uma parte da TSU deve ser especificamente para a formação e a formação certificada dos trabalhadores portugueses. No terceiro item das medidas permanentes, melhorar o ambiente de negócios. Enfim, a primeira, lamentavelmente, é recorrente, mas continua a ser importante. É da máxima urgência que o Estado pague a tempo e horas. Faça a regularização dos seus compromissos. Como sabem, há diretivas comunitárias nesse sentido, há leis portuguesas e, portanto, não há nenhum motivo para que o Estado não pague a tempo e horas. Tanto mais que neste ano em particular, e com toda a certeza também no início do próximo ano, as empresas passam por constrangimentos de tesouraria muito fortes. E, portanto, o Estado pode dar aqui um contributo muito, muito forte. E em conjugação com esta medida, defendemos a aplicação automática dos juros de mora em pagamentos de entidades públicas, quando esse prazo médio de pagamento seja superior a 90 dias. Ou seja, aplicar de facto às entidades públicas que, não pagando a tempo e horas, têm, obviamente, que cair num mecanismo de pagamento de juros. As outras medidas são também bastante importantes. Permitia-me, porventura, destacar aqui esta penúltima
em que propomos o reforço dos meios humanos e tecnológicos dos tribunais do comércio. A questão da justiça e do seu funcionamento em Portugal tem sido invariavelmente destacada como um dos problemas, um dos custos de contexto das empresas portuguesas. Era muito importante que os tribunais de comércio trabalhassem corretamente, quer dizer, de forma célere, e portanto, este reforço de meios seria muito importante. Depois temos este último item do investir com racionalidade. E neste investir com racionalidade, o primeiro ponto é a reformulação do Programa Nacional de Investimentos, e aquilo também que propomos numa primeira linha é, desde logo, a importância do investimento nos corredores ferroviários com Espanha, que defendemos que devem ser feitos em via dupla e bitola europeia, portanto, em bitola compatível com a do resto da Europa. Também muito importante que nós vemos com muita atenção o programa que o Governo lançou de estímulo à economia e também para cautelar questões sociais, onde aparecem obras de proximidade. Era muito importante, também neste caso, elas passassem do papel à prática, porque estas obras têm um impacto muito grande em todo o território nacional, nas diversas autarquias e, portanto, também nas áreas empresariais, em zonas que não são do centro nem do litoral, mas que neste momento em que há falta de procura, as obras de proximidade podiam dar aqui um forte contributo. Continuamos a entender que se deve investir na rede do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente pelo seu impacto sistémico em todo o país. Entendemos que deve haver a inclusão de um programa florestal no orçamento de Estado, e a última medida que trazemos até vós é esta de orientar um maior volume de fundos para programas eficazes de apoio à eficiência energética. Há pouco falávamos dos apoios da União Europeia e claramente os objetivos da União Europeia, como sejam o Green Deal, a transição digital, a formação e a soberania estratégica, estão alinhados com aquilo que também são as necessidades de Portugal. E, portanto, cumpre-nos dar-nos satisfação a estes desígnios e, nomeadamente, a este da eficiência energética. Portanto, se me é permitido, em duas frases, tentar concluir aquilo que é mais importante dentro destas medidas todas. Por um lado, medidas de capitalização. A economia nacional precisa de empresas capitalizadas. As empresas portuguesas precisam de capitalização. E há instrumentos para o fazer e, portanto, é importante que o governo português muito rapidamente os ponha em marcha. Por outro lado, e estando num contexto de pandemia, é muito claro que nós só podemos ter sucesso, quer em termos nacionais como em termos europeus, se conseguirmos alinhar aquilo que são os investimentos privados com os investimentos públicos. O problema não se resolve só com investimentos públicos, o problema resolve-se se, de facto, as políticas públicas conseguirem incentivar e apoiar aquilo que é o investimento privado. E é também por isso que nesta discussão que agora se faz, quer sobre o plano de resiliência, quer sobre os fundos europeus do próximo quadro comunitário de apoio, é muito importante que este escrutínio se faça e que, a par e passo, haja investimentos públicos estruturantes onde eles sejam necessários, mas também haja incentivo a que os fundos europeus possam apoiar as empresas portuguesas. Com esta apresentação detalhada do Dr. Oscar Gaspar, meu colega na direção da CIP, estamos, obviamente, à vossa disposição para as perguntas que entendam por bem serem colocadas. A palavra é vossa e o Ricardo fará, por favor, o controle das intervenções dos pedidos de esclarecimentos. Todos, eu peço só que utilizem a função de raise hand para sabermos que querem fazer perguntas,
para o técnico poder integrá-los na sala. Tenho um pedido do Flávio Nunes. Fábio, por favor. Olá, consegue ouvir-me? Sim, olá Flávio. Olá. Sim, Flávio. Ok, peço desculpa que creio que agora estou mesmo na sala, correto? Exato, Ok, exato. pronto. Eu tenho duas questões. Antes de mais, obrigado pelo convite. Começo por perguntar, acredito que já tenha alguma perspectiva de uma ou outra destas medidas virem mesmo a integrar o próximo Orçamento do Estado, por isso pergunto-lhe, das medidas que está mais convicto de que façam parte do documento, quais destaca? A minha segunda questão para António Saraiva, o ECA avançou há minutos que vai ser Chairman da Global Média, portanto eu queria lhe pedir um comentário a esta notícia e quais os planos para o grupo. Obrigado. Quer responder a primeira? Bom, em relação à primeira, nós, como referi, temos vindo a trabalhar e a fazer propostas ao Governo desde abril. E, nomeadamente, tem havido também algum trabalho em específico com o Ministério da Economia e Transição Digital. Portanto, eu diria que as medidas que podem estar mais avançadas do lado do Governo são aquelas que têm a ver com a capitalização das empresas. Tivemos muito recentemente esta notícia da criação legal do Banco de Fomento e admito que o Banco de Fomento fosse um instrumento que o Governo necessitaria para operacionalizar algumas destas medidas. E, portanto, a perspectiva é que, de facto, possam avançar mais rapidamente. Por outro lado, bem sei que, neste momento, tudo o que tem a ver com fiscalidade, portanto, a possibilidade de reduzir receita pode ser mais problemática, porque a receita está a ter uma quebra muito grande. E, portanto, quando nós suscitamos a questão da redução da taxa do IRC, de retomarmos essa linha, ou termos um regime extraordinário para não haver tributação autónoma, eu admito que possa causar aqui alguma dificuldade. Mas a verdade é que nós, também olhando para as contas públicas, percebemos que o problema das contas públicas é exatamente não haver economia. E, portanto, as contas públicas e a receita fiscal precisa de economia. E estas medidas que nós apresentamos em termos fiscais são no sentido de permitir que as empresas possam continuar a sua atividade e, portanto, possam continuar a pagar os seus impostos. E, portanto, eu coloco alguma fé nestas medidas que têm a ver com a redução da carga fiscal das empresas, nomeadamente em termos das tributações autónomas e daquela medida que eu falei, que entendo que é inovadora em Portugal, do carryback, ou seja, a possibilidade de facto, porque essa não tem estruturalmente impacto em termos de finanças públicas, mas será uma forma de o Governo poder apoiar mais as empresas este ano de 2020 e, eventualmente, ter menos receita em anos futuros. Mas é neste momento, de facto, que as empresas precisam. E, portanto, este carryback é, de facto, uma aposta que eu gostaria muito que o Governo aceitasse. Complementando aquilo que o Dr. Oscar Gaspar acaba de dizer, Flávio, que na nossa perspectiva, pelas conversas que temos mantido com o Governo, estamos com expectativa que as nossas propostas que visam a requalificação, a formação profissional, sejam igualmente atendidas, juntando, obviamente, a estas que o Oscar Gaspar acaba de referir sobre a fiscalidade ou a incidência fiscal, mas tudo aquilo que vise qualificar, requalificar os recursos humanos é uma batalha, é um desafio que Portugal tem, que todos nós teremos que abraçar, diria, e por isso tudo aquilo que visa a qualificação, requalificação dos nossos recursos humanos, dotando os centros tecnológicos, as escolas profissionais, as próprias empresas que têm a formação específica para o desenvolvimento das suas atividades empresariais, estou convencido que também aí, a nível da formação, teremos resposta às nossas legítimas expectativas, até porque é um desafio que o país enfrenta e que temos que ganhar para que se faça mais rapidamente para que se atinja mais rapidamente este segundo desafio que o Governo elencou da transição para a sociedade digital. Temos metodologias,
temos modelos de negócio que vão forçosamente desaparecer e que a pandemia veio acelerar o seu desaparecimento, mas temos outros que vão aparecer e temos requalificação, dotando por recursos humanos portugueses de novas qualificações, de novas competências, e esse é seguramente um desafio que o país tem que ganhar e que todos, governo e empresas, temos que estar de braço dado para o atingir. Em relação à sua pergunta de caráter mais pessoal, perdoar-me, Flávio, estamos aqui numa conferência de imprensa da CIP para a apresentação das propostas do Orçamento do Estado. Terei muito gosto, quando for o tempo e na oportunidade, quando se verificar, porque seguramente a Global Media terá sobre isso um plano de comunicação, será feito para dizer ao que vem este novo quadro acionista, o que se propõe fazer neste importante grupo de mídia português. No tempo e no momento certo, terei todo o gosto em vos responder a essa sua pergunta, se até lá aquilo que está pensado, quer em termos da reestruturação do grupo, quer em termos do seu modelo de governance e e daqueles que lhe vão dar corpo, se concretizar. Para já ficaria por aqui em relação à sua pergunta. Obrigado. Mais perguntas? Denise Fernandes, por favor. Okay. Penso que já conseguirás falar agora. Denise, não sei se me está a ouvir. Boa tarde, não sei, estão a ouvir? Agora sim, estamos a ouvir, sim. Olá, boa tarde. Sobre a medida hoje aprovada em Conselho de Ministros em relação aos horários desfasados, peço desculpa, estou aqui com alguns problemas. Em relação aos horários desfasados, já foi... Mostrar os olhos ficava muito melhor. Obrigado, Denise. Viva. Está melhor, pronto. Se já há reunião marcada na concertação social sobre este tema e sobre outros também, e se as empresas já estão a começar a pôr esta nova regra no terreno, e como é que isso está a ser operacionalizado, se tem havido resistência por parte dos trabalhadores ou não, como é que isso está a correr? Obrigada. Denise, pela simpatia que me merece e pelo trabalho que respeito, vou-lhe responder a essa pergunta, mas, como é óbvio, nós estamos aqui para falar das nossas propostas de Orçamento do Estado. Essa não deixa de ser uma pergunta, de alguma maneira, lateral a esta questão, mas, como lhe disse e repito, não deixarei de lhe responder, até porque, obviamente, está na agenda e o trabalho dos meus amigos obriga a essa banda larga de interesse e, por isso, percebo a sua inquietação e a pergunta que formula nesse sentido. Tal como tive a oportunidade de dizer, o Governo, nesta alteração que agora produz nos horários de trabalho, com esta proposta primeiro e agora, hoje, decreto-lei que apresenta, eu avaliaria isto em duas dimensões, a forma e o conteúdo. Em relação à forma, diria que foi catastrófica, porque não se pode enviar aos parceiros sociais com 48 horas de antecedência num final de dia, no nosso caso recebemos lá às 22 horas e 48 horas depois temos que nos pronunciar. O Governo já tinha a proposta de decreto-lei preparada, já a tinha levado a Conselho de Ministros a semana passada, não se compreende e não se aceita que o Governo faça dos parceiros sociais enfim, lhes dê este papel de sumenos importância e não nos dê tempo para dossiês tão importantes quanto este, na vida que tem, no efeito que tem na vida das nossas empresas, um curto espaço de tempo para respondermos. Contudo, não deixámos de o fazer, não deixámos de dar resposta no pouco tempo que nos foi concedido. Sobre o conteúdo. No conteúdo, aquilo que gostaríamos, e isso criticámos, era de saber, sendo transitório, quando termina e quando acaba. Qualquer lei que é transitória, obrigatoriamente tem que dar aos agentes económicos o tempo em que entra em vigor, a data de entrada em vigor e a data em que termina o seu efeito. E por isso, sendo transitório, que transitoriedade é que encerra, e isso queremos, e nisso criticamos, vamos ver o que é que agora, na altura era proposta, agora já decreto-lei, contém sobre essa matéria. Depois,
a questão do desfazamento. Isto traz forçosamente custos às empresas, porque para conciliar os horários com a rede pública de transportes, nem sempre isso é conciliável e é preciso que se conjugue muito bem essa rede pública de transportes com os fluxos que, apesar de desfasados, as empresas possam colaborar. Mas esse desfazamento de horários, como a Denise imagina, traz a necessidade, eventualmente, de trabalho em turnos, de trabalho em períodos de turno, e por contrato coletivo de trabalho, o trabalho em turnos tem remuneração acrescida. Quem é que e como é que se assume esse aumento de encargos? Que repartição, que proporcionalidade é que terá? E por isso a crítica ao conteúdo que fizemos visava fundamentalmente estes dois aspectos, sendo transitório quando inicia e quando acaba, e os custos decorrentes desta metodologia, quem os suporta, em que proporcionalidade, porque não se atire para as empresas na situação débil em que elas se encontram, em que a esmagadora maioria está com perdas significativas de receita e de encomendas, com situações de tesouraria completamente debilitadas, sem receitas ou com significativas reduções de receitas, custos acrescidos, sejam eles desta natureza de carga horária ou outros de política remuneratória, é atirar mais rapidamente para a insolvência, para o desaparecimento dessas mesmas microestruturas empresariais. Bem, sei que estamos a falar de uma tipologia de empresas acima de 50 trabalhadores, mas o que é facto é que são essas também que hoje atravessam graves dificuldades e qualquer acréscimo de custos mais rapidamente as poderá levar ao encerramento. Aquilo que nós desejamos e temos reafirmado é que aquilo que deve ser a nossa preocupação de todos aqueles que têm responsabilidades governativas, sindicais, empresariais, é a defesa dos postos de trabalho, é a manutenção dos postos de trabalho. Compreendendo a defesa da saúde pública, o combate à pandemia e à propagação do vírus, não podemos, com medidas que vão atrás de tendências, tentam responder a situações passadas, porque estamos a olhar para o retrovisor e a tomar medidas para uma avaliação do passado e a tentar acautelar situações futuras. Mas não se reaja por situações e avaliações passadas a situações que acarretam custos e por isso a nossa preocupação, e gostaríamos de saber qual a proporcionalidade e em que justa medida é que esses mesmos custos a existirem nessa tipologia de empresas são suportados, como, por quem e se os sacrifícios que são pedidos a todos, parafraseando o seu Primeiro-Ministro, se os sacrifícios nos são pedidos a todos, todos temos que aceitar e responder a esses sacrifícios. Em relação à questão das empresas que dizia, não há ainda tempo para medir efeitos que entram agora em vigor. Aquilo que lhe posso dizer, Denise, como já disse a alguns colegas seus, é que mal seria que as empresas, estando nesta situação pandémica de março, meados de março para cá, não se tenham elas próprias já adaptado, reestruturado, encontrado formas de acautelar a saúde pública dos seus trabalhadores, desfazendo horários, levando a boas práticas à disponibilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Enfim, eu diria que se há local seguro hoje, são os ambientes de trabalho, são os locais de trabalho, pelas exigências e por aquilo que, de uma forma autónoma e individual, cada unidade empresarial disponibilizou e acautelou a saúde dos seus trabalhadores, porque se há aspectos que queremos defender, é obviamente a saúde dos nossos colaboradores, porque isso em último caso representa, se não for acautelada, um maior absentismo. E já chega aquilo que temos pela frente para ainda estarmos a induzir mais perigosidade nessa questão do absentismo, que em alguns casos e em algumas regiões já é elevado, e tudo faremos para combater o mais possível a crise pandémica. Isso já vem sendo feita e por isso dificilmente teremos aqui grandes alterações com este decreto-lei. Só uma questão, disse que os custos que as empresas vão ter com este desfazamento de horários tem que se pensar como é que vão ser financiados. Está a dizer que esses custos deverão ser repartidos e por quem? Denise, estou a dizer precisamente que, havendo sacrifícios, eles têm que ser
assumidos por todos. Havendo aumento de encargos, aumento de custos, esses custos têm que ser proporcionalmente repartidos, porque as empresas não vão desfasar horários para obtenção de melhor rentabilidades dos seus modelos de negócio, não vão desfasar horários para resposta a acréscimos de encomendas, não vão desfasar horários por esta ou por aquela situação da vida da sua empresa e na otimização das suas atividades. Fazem-no para combate à saúde pública, e a defesa da saúde pública é, em primeira mão, uma questão do Estado. Depois de cada um de nós nas atitudes responsáveis que temos que ter. E se temos que assumir atitudes responsáveis, e por vezes, lamentavelmente, isso não se verifica principalmente em determinadas camadas etárias. E, sendo a defesa da saúde pública uma das responsabilidades do Estado, caberá a todos nós, e as empresas não se vão eximir da sua quota-parte de responsabilidade, mas gostaríamos de ver as outras cota-parte de responsabilidade assumidas por os outros que igualmente estão na equação. É isto e apenas isto que quero dizer. Obrigada. Obrigado, Denise, gostei de vê-la. Igualmente. Mais questões? Não temos uma pergunta diretamente da sala, mas temos do Edgar Caetano, que não está a conseguir aceder ao som, que tem 3 perguntas. Primeira, não sendo exatamente relacionada com o Orçamento de Estado, mas onde haverá certamente influência, qual é a posição que a CIP assume sobre o salário mínimo? Segunda, sobre os impostos carryback, como poderá funcionar e se a CIP está confiante que o Governo aceita esta medida. E uma terceira, mais pessoal, mas relacionada com a CIP, se o Presidente considera deixar a CIP para enfrentar novos desafios, nomeadamente depois da notícia que o Flávio já referiu. Muito bem, responderei a 2, deixarei ao Oscar a segunda. Responderei à primeira e à terceira. Salário mínimo. É um tema que não está na agenda da concertação social, mas não podemos camutear o facto de que o seu Primeiro-Ministro, na entrevista que deu há 2 semanas ao Expresso, a colocou na agenda, não estando na agenda da comunicação social, não deixa de estar na agenda política, e o seu Ministro das Finanças, surpreendentemente, na entrevista que deu a um canal de televisão, veio ele próprio tomar posição sobre essa matéria. Não estando na agenda da concertação social, seria fácil escamotear a pergunta, fugindo à resposta, dizendo que enquanto não estiver na agenda da concertação social, não nos pronunciamos. Mas não quero que entendam dessa forma e antecipo dizer que, no momento como iniciei esta nossa conferência de imprensa, em que o produto cai 16,3%, em que a produtividade cai 11,7%, em que as exportações caem 39,5%, em que o desemprego caminha galopantemente para valores de 2 dígitos, há que ter atenção a estes indicadores, há que ter atenção à situação da economia portuguesa e ao momento que todos atravessamos e, com razoabilidade e bom senso, que estas e outras questões nos merecem, devemos olhar para os indicadores e olhar sobretudo para a manutenção dos postos de trabalho. Se há combate, como já aqui hoje referi e repito, que todos em jogo de seleção e não em cores de camisolas, sejam elas sindicais, partidárias ou outras, aquilo que é um jogo de seleção nesta matéria é salvar, acautelar, preservar postos de trabalho. E isso passa por dar condições às empresas para a sua sobrevivência. Se há combate em que teremos que estar todos determinados, é na defesa dos postos de trabalho. Esse será o nosso combate e essa é a minha resposta à questão do salário mínimo. Em relação à terceira pergunta, mais de caráter pessoal, se vier a assumir uma notícia hoje está a circular, ser chairman do Grupo Global Media, eu sou empresário, a CIP é uma organização privada e defesa da iniciativa privada e da dignificação dos empresários. A Global Media é uma atividade privada, não é pública, e por isso não há qualquer conflito de interesses, não vou assumir nenhum cargo público estando numa atividade privada.
a CIP defende iniciativa privada, a CIP é composta por empresários privados e sendo privado, aquilo que farei enquanto empresário é desenvolver um conjunto de tarefas, como aliás já venho desenvolvendo, as minhas atividades empresariais, o conjunto de empresas onde colaboro com responsabilidades ao nível dos conselhos de administração, é isso que é o meu ADN, sou empresário, sou empreendedor, sou gestor responsável e assim continuarei, e por isso não há, na minha perspectiva, qualquer conflito de interesses e, enquanto a saúde e o engenho e arte me permitirem, continuarei a contribuir para o interesse da economia nacional nos desafios que, entretanto, me forem colocados e sempre, preferencialmente, na área pública, na área privada, perdão, porque não tenho qualquer apetência para a área pública. Oscar, a segunda pergunta. Bom, em relação à questão do carryback, portanto, eu há pouco referi que já estava a ser implementado numa série de países e, portanto, já está no ordenamento fiscal França, Holanda, Reino Unido e Alemanha, e agora recentemente com a crise de Covid, portanto foi também adotada pela Bélgica, pela Irlanda, pela Noruega e pela República Checa, só para referir os países da União Europeia, e como eu disse há pouco também, Nova Zelândia, por exemplo, também aderiu muito recentemente a este mecanismo. A questão que se coloca é se eu entendo que pode ter viabilidade. Sim, porque, como disse, em termos de finanças públicas há uma neutralidade, ou seja, aquilo que reembolsar aos empresários neste momento, por efeito deste mecanismo, deixa de reembolsar no futuro. Portanto, em termos plurianuais, para o Estado e para as finanças públicas, é indiferente. Utilizando aqui uma linguagem algo económica, aquilo que faz de alguma forma é haver um alisamento da receita fiscal. Só que este alisamento faz toda a diferença, como se percebe, para as empresas, porque daqui a 2 ou 3 anos não sabemos como é que estamos. Agora, neste momento, há de facto uma necessidade absoluta de financiamento e de tesouraria. Portanto, admito que o Estado português também tenha que fazer alguns contactos em Bruxelas em relação a esta medida, mas tendo em conta os precedentes, tendo em conta que um grande número de países já aderiu a este mecanismo, não vejo razão nenhuma para Portugal também não enverdar e, portanto, termos aqui o reporte de prejuízos. Um barulho de fundo, Ricardo, não sei se é para nós ou não. Sim, temos algum barulho de fundo. Temos aqui mais uma pergunta da RTP, da Marina Conceição, que pergunta qual é o montante que a CIP defende de incentivos a fundo perdido e para que situações defende este tipo de incentivos. Bom, a nossa proposta é no sentido de passar aquilo que são os financiamentos com garantia a fundo perdido, ou seja, transformar aquilo que é endividamento bancário em capital próprio. E, como estarão recordados, quando fizemos essa proposta, tivemos o cuidado de dizer que, tal como aconteceu noutros mecanismos, nomeadamente também no Portugal 2020, onde esta possibilidade existia, não está em causa, não estamos a falar de dar dinheiro às empresas. O que está em causa é haver um contrato, digamos, uma parceria entre as empresas e o Estado, no sentido de atingir determinado tipo de objetivos, e atingir esses objetivos há um prémio, como acontece nos fundos comunitários, e esse prémio é passar a iniciativa fundo perdido. E aquilo que está em causa neste mecanismo, em termos de atingir os objetivos, é manter os postos de trabalho. E, portanto, aquilo que temos defendido é que se a empresa receber um determinado financiamento, 5 anos, e se comprometer a manter os postos de trabalho durante 5 anos, em cada um dos anos, o Estado converte 1/5, neste caso, daquilo que é o empréstimo em capital próprio, em fundo perdido. E, portanto, isto permite, por um lado, também, mais uma vez, alisar
o esforço do Estado em relação à economia, portanto, não é passar tudo no momento zero, agora em 2020, passar tudo o que é financiamento para fundo perdido, não. Este mecanismo pode acontecer ao longo de vários anos e, portanto, assim, atenuando o impacto em termos de finanças públicas. E, portanto, eu diria que a medida para ter impacto tem que ter a ver, por um lado, com as linhas de crédito que já foram concedidas e, portanto, desde logo, aqueles 6 mil milhões de euros que já foram utilizados. E, portanto, dentro disto, eu diria que cerca de 1/5 a 1/4 seria um montante razoável de conversão em subsídios a fundo perdido. Mais questões? Uma última pergunta do Jornal Económico. O Conselho de Finanças Públicas divulgou hoje uma projeção de queda da economia de 9,3% para este ano. Nesta altura já nenhuma instituição prevê uma contração inferior a 9%. O que é que a CIP vê para este ano e a recuperação para o próximo? Obviamente que é com a apreensão que ouvimos esses indicadores, já esperávamos, aguardaremos, porque só no final do jogo é que se farão prognósticos, como diz a expressão popular, aguardaremos o final do ano para ver que dimensão é que a pandemia, com que dimensão é que a pandemia causou à economia, mas já todos antevíamos que não apenas Portugal, a Europa, o mundo vai ter, obviamente, uma economia em recessão. O nosso país, a dimensão que temos, aquilo que é forçoso fazer é não baixarmos os braços e, da mesma maneira como temos que vencer em termos de saúde pública a pandemia, com o encontrar de uma vacina, de um medicamento que ultrapassa este problema e nos acautela a saúde, também temos que desenvolver metodologias e os desafios que a economia portuguesa tem pela frente, com a transição para a sociedade digital, com o combate às alterações climáticas, a descarbonização, a rede de transportes, as infraestruturas, enfim, temos aqui um conjunto de áreas onde as iniciativas públicas e as iniciativas privadas em virtuosas parcerias teremos que, depois de dominada a pandemia e de sabermos o real efeito que deixou ou deixará a economia, ressurgirmos das cinzas, como se costuma dizer, e desenvolvermos estratégias ganhadoras e, por isso, esta reflexão, estas 10 linhas estratégicas que António Costa e Silva traz à reflexão da sociedade portuguesa devem ser agarradas por todos nós. Teve pelo menos o condão de nos pôr a refletir sobre um conjunto de áreas, concordemos ou discordemos com algumas delas, mas é isto que o país tem que fazer, é ter um desígnio, é ter uma estratégia, um modelo de desenvolvimento, é caminhar para uma articulação virtuosa entre a universidade e as empresas, é desenvolver produtos inovadores, produtos que sejam apetecíveis pelos mercados, é acrescentar valor, é procurar novos mercados, enfim, tudo aquilo que já vínhamos fazendo e que a situação pandémica nos fez travar, nos impediu o desenvolvimento que vínhamos fazendo, aprendermos com esta questão que se cometeram ou vinham cometendo alguns erros, desde logo de dependências de cadeias de distribuição que estrategicamente percebemos agora mais do que no passado, que se não as alterarmos, se não evoluirmos nessa matéria, teremos dependências estratégicas que podem ser fatais, e por isso também a Europa refletir nesta realidade e reindustrializar a Europa, reindustrializar Portugal. Temos ideias sobre isso, apresentámos há 5 anos e apesar de estar datado, está perfeitamente atualizado o nosso estudo de que indústria para Portugal século XXI. Temos o estudo de o futuro do trabalho com todos os seus efeitos. Vamos apresentar, como foi dito hoje, o estudo da fiscalidade e o seu peso na economia em geral, nas várias realidades empresariais, e por isso, com base nestes diagnósticos, com base neste conjunto de ideias onde aliamos o saber das universidades ao saber de experiência feito de cada uma das nossas realidades empresariais, é olhar para o país, dar um destino, aproveitar os recursos naturais, olhar para o mar e para todo o seu potencial, enfim, não desanimarmos,
estamos a passar por um momento disruptivo, completamente diferente, mas que isso não nos faça desanimar e, sabendo, como sabemos, que vamos ter uma situação difícil, que vamos ter uma situação social complicada, é caminharmos no sentido de dar esperança àqueles que a vão perdendo, porque uma certeza nós temos, o país não vai fechar, os portugueses não vão desaparecer e, tal como já dobrámos outros adamastores, vamos também dobrar este. Essa é a minha convicção, é a minha determinação e é com esta assertividade, com esta atitude, que transmitiremos aos nossos associados, que são todas as associações deste país, para que transmitam às suas empresas esta energia para que possamos levar o país a um ritmo de desenvolvimento e a crescimentos que já vínhamos caminhando, apenas interrompemos, mas que vamos retomar a partir, diria eu, eventualmente só no final do próximo ano, mas temos condições, temos iniciativas empresariais, temos excelentes empresas, temos hoje excelentes produtos e serviços, somos inovadores em muitas áreas, em muitos produtos, e é com essa convicção que não podemos desanimar, sendo certo que os tempos que aí vêm são difíceis, mas por isso mesmo nos devem animar num esforço de coesão e na expressão que gosto muito e que me atrevo a repetir, se pensamos que sozinhos vamos mais depressa, não nos esqueçamos que juntos vamos sempre mais longe. Estamos juntos. Muito obrigado a todos pela vossa presença e até à apresentação do estudo da fiscalidade no princípio de outubro. Muito obrigado a todos. Continuação de boa tarde. Boa tarde.